Bom dia, senhora deputada. Bom dia, senhores deputados. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia das atas, das seguintes atas. Ata da reunião de instalação da Comissão de Finanças e Tributação da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. E também receberam cópia da ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira, deputado Mário Mota, com a palavra. Não. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, com cópia como se encontra aprovado. Recebo cópia do ato da mesa, comunicando a licença do deputado Ivan Nats, tendo em vista a viagem internacional, razão pela qual não poderá comparecer no dia de hoje. Temos uma pauta pré-estabelecida, divulgada no dia de ontem, mas, em razão da visita de ilustres sindicalistas nesta casa, eu vou solicitar permissão para inverter a pauta e tratarmos primeiro do PLC do projeto de lei complementar de número 006./2023, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459/2009, que instituiu no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Havendo concordância de Vossa Excelência, passo a palavra então à deputada Luciane Carminati. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas deputados, todos que acompanham esta reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Eu quero... Ninguém respondeu, né? Você foi cavalheiro, tá bom. Eu quero cumprimentar todas as lideranças sindicais que estão aqui presentes para acompanhar essa votação em nome de algumas centrais que eu cito aqui. A CUT está aqui presente, a Nova Central, a CSB, a CTB, a FESESC, DIEESE e também a representação dos empresários através da Fiesc. Então, todos se sintam cumprimentados e vamos ao relatório. Eu vou sintetizar a parte inicial, que cita o regimento da Casa, né, e também toda a tramitação até que esse projeto de lei chegue a essa comissão. Partindo, então, para o voto. A Constituição Federal autoriza e abre a possibilidade para que estados estabeleçam pisos salariais regionais, desde que não sejam inferiores ao salário mínimo nacional. A Lei Complementar Federal 103, de 14 de julho de 2000, regulamentou esse dispositivo da Constituição Federal. A referida lei teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade 4364. A partir de então, em vários estados foram aprovadas leis para criar os pisos salariais regionais no âmbito de cada um desses estados. Cito o caso do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, como estados que fizeram isso num período anterior a Santa Catarina. Outro fato que merece ser lembrado é a Constituição Estadual, que foi promulgada em 1988, a Federal 88 e a Estadual 89, e previu que a iniciativa popular das leis é um dos mecanismos da democracia. Entretanto, passado mais de 32 anos, somente 3 vezes foram protocolados na Assembleia proposições que preenchiam os requisitos necessários, em especial o requisito do número mínimo de assinaturas para constituir projeto de lei. Isso ocorreu em 2004, com o projeto de lei complementar para alterar a regulamentação do artigo 170 da Constituição do Estado, que são as bolsas para os estudantes da educação superior. Aconteceu em 2009 com o PLC da criação do piso salarial regional e em 2010 com o PLC da Defensoria Pública Estadual. Em todas essas ocasiões, os PLCs apresentados pelas entidades foram apensados a PLCs do Governo do Estado. Porém, ressalto que nos 3 casos, as proposições encaminhadas por meio de iniciativa popular foram protocoladas antes das proposições governamentais, ou seja, o Governo do Estado agiu de forma reativa ao protagonismo das entidades que redigiram as proposições e organizaram a divulgação e coleta de assinaturas para conseguir preencher os
requisitos necessários para protocolar os PLCs supracitados. Feito esse histórico, as alterações no salário mínimo regional catarinense vai aumentar em suas 4 faixas. Os percentuais do reajuste médio ficaram definidos em 7,43% entre as 4 faixas salariais, com pagamento retroativo ao mês de janeiro. Essa é uma das principais bandeiras de luta do movimento sindical, talvez a maior, e sua valorização tem sido uma luta política permanente do movimento sindical. Com o reajuste na primeira faixa, o salário mínimo regional passará de R$ 1.416 para R$ 1.521. Na segunda faixa, o valor passará de R$ 1.468 para R$ 1.576. A terceira faixa salarial será reajustada de R$ 1.551 para R$ 1.669. A quarta faixa aumentará de R$ 1.621 para R$ 1.740. E nós temos aqui, presidente, para não me ater a todos os gráficos que estão apresentados, nós temos aqui desde 2018 até 2023 esta evolução. Destacando que no acumulado desse período, a primeira faixa teve um incremento nominal de R$ 411, 2018 2023. O reajuste do mínimo não beneficia apenas pessoas que o recebem mensalmente como salário mínimo regional pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida, encontra-se entre as mais necessitadas desse país. Em termos percentuais, o incremento salarial da primeira faixa foi, nesse período, 37,03%, da segunda, 36,81%, da terceira, 37,48% e da quarta, 36,90%. Se os deputados quiserem ter acesso quais são as categorias que se enquadram em cada uma das 4 faixas, está tudo no relatório, mas eu vou sintetizar a apreciação da matéria. Os aumentos do salário mínimo regional inserem-se no conjunto de políticas de cunho redistributivo pautadas pela busca de maior equidade. É necessário ressaltar que, desde o início da vigência do salário mínimo regional, ele esteve associado à expressão do direito a uma renda mínima que permitiria satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Quando a desregulamentação do mercado de trabalho e o retrocesso por parte do Estado nas políticas públicas voltadas à proteção do emprego fazem aumentar a insegurança dos trabalhadores, o salário mínimo regional passa a ser uma garantia de rendimento diante das precárias relações de trabalho. O salário mínimo, o nacional, é fator determinante na melhoria da distribuição de renda, sobretudo num país tão desigual como o Brasil. Uma política consistente de aumento real do salário mínimo é um importante indutor do crescimento econômico, na medida em que amplia o poder de consumo e, consequentemente, a ampliação do mercado interno. No comparativo da evolução do salário mínimo regional com o salário mínimo nacional, observamos que o reajuste estadual sempre esteve um pouco acima do nacional no período de 2018 a 2023. Também temos a tabela aqui que Vossas Excelências podem conferir. O fato de haver o piso estadual não significa que se deva desprezar o mínimo nacional, ou seja, se o piso nacional é maior que o estadual, aquele deve prevalecer sobre este, já que a própria Constituição garante a todo trabalhador a remuneração mensal de, no mínimo, o salário mínimo. Por outro lado, se o valor da menor faixa salarial de determinado piso estadual é maior que o mínimo federal, os empregadores estarão obrigados a remunerar seus empregados de acordo com a faixa salarial de seu estado. Todavia, segundo o IBGE, 35% dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo e 70% até 2, ou seja, 7 em cada 10 trabalhadores têm renda de até apenas 2 salários mínimos, cenário que não difere no estado de Santa Catarina. Quanto a isso, importa observar que em todas as faixas o salário mínimo regional é superior ao nacional, conforme tabela que nós também descrevemos aqui. Bem, então, para concluir, o salário mínimo regional funciona como um guia para os demais salários da economia
Isso significa que, quando o salário mínimo regional cresce, grande parte da população é beneficiada. Diante disso, portanto, meu voto é pela aprovação do PLC 006-2023 na forma original da proposta, respeitando, inclusive, as negociações que tanto a classe patronal quanto de trabalhadores fizeram para que se chegasse a esse percentual. Muito obrigada, presidente. Esse é meu voto. Senhora deputada, senhores deputados, a eminente deputada Luciane Carminati apresenta seu relatório e voto ao PLC 006/2023, que é pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir. Quer discutir o deputado Lunelli, não? Não, eu só queria fazer uma colocação. Vossa Excelência, com a palavra. Considerando, né, que o percentual foi acordado entre as entidades representativas dos empregadores e dos trabalhadores, né, e considerando também as assinaturas apostas no projeto do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, e do diretor da Federação dos Trabalhadores no Comércio, né, e considerando também que Santa Catarina é o único estado onde há 13 anos ocorre, de fato, uma negociação democrática entre trabalhadores e empresários de todos os setores, e considerando ainda que o ofício é subscrito por representantes e de outras entidades como FEComércio, FETransesc, Força Sindical, FAESC, Nova Central, Sintel, Sindisaúde de Santa Catarina, entre outros, né? Então, eu sou favorável. Considerando. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto da eminente deputada Luciane Carminati, que é pela aprovação do projeto de lei complementar 006/2023. Senhor deputado, com o qual permaneço como se encontram, aprovado por unanimidade. Vamos à pauta, então, normal. Presidente, só fazer um registro. Com a palavra, deputada Luciane Carminati. Acabei não falando. Quero registrar a publicação desse livro, que eu acho que é uma memória, né, Castanheira, aqui, em nome de todos vocês, é a memória dessa história de construção de uma lei tão importante, e que são poucas leis que chegam aqui no Parlamento onde há acordo, negociação entre patrão e empregado. Então, só fazer o registro do livro, né, é um exemplar aqui de toda essa história. Muito obrigada. Senhores deputados, senhores deputados, vamos à pauta normal. Requerimentos. Nós temos requerimento de autoria da Diretoria Legislativa para o desarquivamento do PL 0264/2021 do Tribunal de Justiça da Catarina, que trata da extinção da escrivania de paz do distrito Guaporanga, no município de Biguaçu. Senhores deputados, o desarquivamento só será autorizado havendo aprovação dos senhores deputados, membros da Comissão de Finanças. Por quê? Porque ele já foi, na época, ele passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, terminou a legislatura, automaticamente ele foi arquivado. Então, para ele voltar a ter tramitação normal, os deputados têm que aprovar o seu desarquivamento e aí ele segue da Comissão de Finanças para frente. Perfeito? Esse é o rito da Casa. Então, coloco em discussão o desarquivamento do PL 0264/2021. Não havendo quem queira discutir, coloco em discussão. Senhor deputado, com o qual permanece como se encontra, está aprovado o desarquivamento. Da mesma forma, requerimento de autoria do deputado Matheus Cadorim, que requer o desarquivamento do PL 0256/2022, de autoria do deputado Bruno de Souza, que institui o Código de Defesa do Empreendedor do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com o qual permanece como se encontra, está aprovado o desarquivamento. Vamos agora à discussão e votação dos projetos de lei que foram desarquivados e que já têm parecer de relatores que foram designados na legislatura passada. O primeiro deles trata-se, pois, do projeto de lei de número 213, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre condutas proibitivas aos agentes políticos e administrativos do Estado de Santa Catarina. Também quero aqui dizer a Vossa Excelência que é praxe desta comissão que cada início de legislatura, quando houver desarquivamento de projetos de lei e que houve designação de relator e que emitiu o relatório e voto na legislatura passada, nós, por praxe, nós damos vista coletiva dos senhores deputados que fazem parte da Comissão de Finanças pela primeira vez, para poderem tomar conhecimento dos projetos de lei e depois se manifestar. Então, quero aqui
levar ao conhecimento de Vossa Excelência que nós temos projetos de lei e com parecer finalizado do deputado, vamos lá, projeto de lei 213/2020, de autoria do deputada Paulinha, como disse, o projeto de lei também de evolução de vista, o 0326/2020, de autoria do deputado Fernando Krering, que altera o artigo 5º da Lei 17.291 de 2017, que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no Estado de Santa Catarina para ampliar a todos os organizadores de eventos desportivos realizados em via aberta à circulação a apresentação do certificado de registro de entidade desportiva outorgado pelo Conselho Estadual de Esporte na forma da Lei 9.808 de 94. E também temos ainda a devolução de vista ao PL 0343/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o artigo 4º da Lei 17.449 de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura e estabelece outras providências, adota outras providências. Também temos a devolução de vista ao PL 0491/2021, de autoria do deputado José Lopes, que veda a instalação, a adequação e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes em locais administrativos, direta ou indiretamente do Poder Público Estadual ou Municipal. Dentro desse projeto foi apensado o PL 0273.2/2022. Fiz questão de ler a emenda dos 4 projetos que estão em devolução de vista com pareceres de relatores já designados, para decidirmos em bloco, a vista coletiva em bloco para todos os senhores deputados desta comissão, por uma semana. Os senhores deputados poderão apresentar voto vista, concordando ou discordando. Né? Emenda não cabe mais, tendo em vista que já houve, né, a emenda, cabe a emenda ao projeto de lei antes da emissão do parecer do relator. Depois da emenda do voto vista, do voto do relator, somente voto vista. Então, esses 4 projetos, concedo vista coletiva aos senhores deputados e peço à assessoria que reinsira nas pautas da semana que vem para votação em definitivo. Tem sido uma praxe dar vista coletiva para poder os deputados tomarem conhecimento, né? Aqui o deputado Luciano Carminati e o deputado Fernando, eles já tinham conhecimento porque fizeram parte da comissão na legislatura passada. Vamos então ao parecer do deputado Lucas Neves, ao PL 0247/2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o selo de qualidade no combate à dengue. Senhor presidente, colegas deputados, senhora deputada, trata-se do projeto de lei 0247 de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, decorrente de projeto apresentado pelos deputados jovens do curso e Colégio Conexão do município de Jaraguá do Sul durante a realização da 29ª edição do Programa de Parlamento Jovem Catarinense, que pretende instituir no âmbito do Estado de Santa Catarina o selo Qualidade no Combate à Dengue. Passo ao voto, senhor presidente. Compete a este órgão fracionário a análise da proposição sobre os aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a sua adequação à Lei Orçamentária Anual, assim como pronunciar-se sobre o mérito das matérias que integrem o seu campo temático nos termos dispostos nos artigos 144 e 73 do Regimento Interno desta Casa. A proposta, para além de instituir o selo de qualidade em combate à dengue, se limita a estabelecer conceitos, bem como indicar os parâmetros de classificação de acordo com os níveis de risco de cada município, determinando que a concessão do selo deve observar os parâmetros estipulados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, da Secretaria de Estado da Saúde. Considerando os comandos contidos no texto proposto e ao se realizar o cotejo com as atribuições desta comissão referidas no regimento interno, verifica-se que a instituição do selo não tem condão de gerar despesas ao erário estadual, haja vista que os critérios a serem utilizados para a concessão do selo de qualidade no combate à dengue já são os levantados pelo Poder Executivo por meio dos documentos publicados pela DIV, quais sejam estratégia operacional para a prevenção e controle da dengue, febre, chikungunya e do Zika vírus no estado de Santa Catarina e orientações técnicas para o pessoal de campo, não decorrendo, aparentemente, da matéria implicação financeira ou orçamentária ao Estado. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual
do projeto de lei 0247 de 2022 e, no mérito, por sua aprovação nos termos da emenda substitutiva global do processo digital. Senhor presidente, nós solicitamos, inclusive, a inclusão desta matéria na pauta de hoje, né, que estava para ser relatada por nós, diante da situação que nós vivemos em Santa Catarina por conta da dengue, né? Inclusive vários municípios enfrentando problemas. O próprio governo do estado reativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde, justamente para tratar deste caso tão sensível neste momento e que requer aí agilidade em todos os termos que dizem ao combate. E esta casa aqui também participa através deste projeto de lei do deputado, que está aqui junto conosco, o deputado Rodrigo Minotto. Por isso, o voto é pelo prosseguimento desta matéria, instituindo assim um selo que com certeza vai contribuir muito para que a gente consiga vencer este inimigo que é a dengue. Muito obrigado. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Lucas Neves ao projeto de lei 0247/2022, em que é autor o deputado Rodrigo Minotto, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o selo de qualidade no combate à dengue. Em discussão, deputado Mário Mota com a palavra. Vossa Excelência com a palavra. Caro presidente, demais colegas da comissão, ao mesmo tempo em que eu cumprimento o deputado Lucas Neves e parabenizo pelo seu parecer, ele destacou ao final justamente o que eu gostaria de reforçar. O momento pelo qual passa o Estado de Santa Catarina é muito preocupante e eu sugeriria que a Casa aproveitasse ainda mais na divulgação desse projeto, na sua colocação efetiva, embora passando apenas, por enquanto, pela Comissão de Finanças, mas na medida em que ele possa ser aprovado em plenário, da forma mais rápida possível, estimulando os municípios a trabalharem efetivamente, não só pela busca do selo, mas principalmente pelo combate à dengue. Eu acompanho o relator e agradeço a oportunidade da fala. Continua em discussão. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero somar-me aqui ao parecer do deputado Lucas Neves. Há uns 15 dias atrás, eu tive um conhecido meu aqui da Palhoça, que veio a óbito por dengue hemorrágica e que desencadeou depois outras situações de coração, de AVC, enfim, é algo muito sério que nós precisamos combater realmente, e eu creio que a iniciativa do deputado Rodrigo Minotto é cabível e apropriada para esse tempo. Então, faço coro aqui com o deputado Lucas Neves na aprovação e parabenizando o deputado Rodrigo Minotto. Então, logo chegue na Comissão de Saúde, eu creio que também podemos encaminhar, deputado Mário Mota, alguma coisa lá também com relação à aplicabilidade o quanto antes desse selo, que pode também, só do fato de trazer essa pauta, já traz para a sociedade aí o interesse que a Assembleia tem em ajudar essas pessoas. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação parecer e voto do deputado Lucas Neves, que é pela aprovação ao projeto de lei 0247/2022. Senhores deputados, com qual permanência como se encontra aprovado por unanimidade. Senhores deputados, mais alguma manifestação? Senhor deputado presidente. Antídio Lunelli. Senhor presidente, prezados colegas, nobres colegas deputados, eu gostaria só de falar sobre o projeto de lei 042/2021, do autor deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde em Santa Catarina. Deputado Lunelli, Vossa Excelência quer relatar? Quero relatar. Então, é esta a pauta. Esta pauta. Tá bom. Então, a ementa do projeto de lei, o projeto, o extra-pauta, ele será incluído na pauta com aprovação dos membros da comissão. Ok. Tá? Então, para tratar-se do projeto de lei 042/2021, do autor do deputado Sargento Lima, Sim. E qual é a ementa? A ementa é que dispõe, né, sobre a política estadual do hidrogênio verde no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Há a concordância dos deputados? Havendo a concordância para incluir na pauta, Vossa Excelência tem a palavra para emitir o seu relatório de voto. Pois não.
Com amparo regimental, eu fui designado para relatar o projeto de lei em tela que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 11 de novembro de 2021 e, à época, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado relator emitiu voto às folhas 85/91, após solicitação de diligências requisitadas para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, PGE, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, e das Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda aditiva às folhas 92 e da emenda modificativa às folhas 93, sendo seu voto acompanhado pela unanimidade dos seus pares, consoantes folha de votação, folha 130. Ressalta-se que todos os entes chamados a se manifestar nos autos em sede de diligência externa foram unânimes com relação à procedência da iniciativa legislativa consoante se extrai nas folhas 23/69, folha 71/84 dos autos. Com o fim da legislatura, baseado no artigo 183 do regime interno desta Casa, o projeto de lei em tela restou arquivado consoante as folhas 132. Em 2 de março do presente exercício, a matéria foi desarquivada nas folhas 135/136. Em síntese, este é o relatório. Voto. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora, a teor de que dispõe o artigo 73 e seus incisos, artigo 144, inciso 2, ambos do regimento interno. Importante ressaltar que preliminarmente, as questões quanto aos aspectos inerentes à constitucionalidade e legalidade da iniciativa legislativa em tela já restaram suficientemente superadas, com base na competência concorrente dos Estados para legislar sobre a matéria, artigo 23/24 da Constituição Federal de 88. E forte a proposição em comento que não se enquadra nas hipóteses para as quais se exige iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88 e artigo 50º, parágrafo 2º da Constituição Estadual, que a demanda legislativa nasce com o escopo de aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética do Estado de Santa Catarina, de estimular o uso de hidrogênio em suas diversas aplicações, e em especial relevo, como fonte energética e produção de fertilizantes agrícolas, de contribuir para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, para o enfrentamento das mudanças climáticas, de estimular, dar apoio e fomentar a cadeia produtiva do hidrogênio verde, de estabelecer regras e instrumentos administrativos e incentivos que auxiliem o desenvolvimento da cadeia produtiva, de proporcionar sinergia entre as fontes de geração de energia renováveis, de estimular o desenvolvimento tecnológico voltado à produção de hidrogênio verde, dentre outros, enfim, em consonância com a legislação atinente à matéria, observada a responsabilidade compartilhada e solidária pela gestão ambiental, nos termos da Lei número 14.675, de 2009. Assevero que, compulsando os autos, notei que nenhum dos órgãos diligenciados à época vislumbrou algum óbice ou fez referência de teor financeiro ou orçamentário nas disposições constantes do projeto de lei em análise. Nesta esteira, de imediato tenho que a matéria em pauta, entre a sua relevante natureza e objeto colimado, no sentido da implementação de política pública, política estadual de hidrogênio verde, ainda a necessidade de instrução, por tal monta nestes termos. Recorro ao disposto do inciso
14º do artigo 71 do regimento interno desta Casa Legislativa para solicitar diligência externa e manifestação aos entes destinatários adiante citados. Assim, por prudência, temos que o Governo do Estado deva se manifestar sobre a iniciativa legislativa em trâmite, tendo em vista que a demanda é de notório interesse público, porém com repercussão e desdobramentos de índoles financeira, orçamentária, eis que no seu fim traz impactos quando tem o escopo, a estrutura de funcionamento e ações do poder público em destaque, inclusive para a consecução de seus objetivos e fins, ou seja, destinação de recursos públicos na lei orçamentária para custeio de atividades, programas e projetos, realização de planos e programas que visem a participação da energia de hidrogênio na matriz energética do Estado, estabelecimento de instrumentos fiscais e creditícios para incentivo da produção, realização de convênios com instituições públicas e privadas, parcerias público-privada, financiamento de pesquisas e projetos, dentre outros. Assim, uma vez que todas as citações acima são inerentes e de responsabilidade e gestão direta do Poder Executivo Estadual, nos termos do que preconiza o artigo 3º, inciso 1º ao 5º do projeto de lei, torna-se pertinente e necessário, frisa-se, para a boa instrução legislativa, solicitar que sejam procedidas diligências à Secretaria do Estado da Casa Civil, para que se colha a manifestação da Secretaria do Estado da Fazenda acerca da matéria em tela. Diante do exposto, e por entender que a medida se revela adequada da análise cabível do âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pelo pedido de diligências ao projeto de lei número 0423/9/2021. Seria isso, senhor presidente. Deputado Lunelli, na verdade, trata-se do relatório de voto ao projeto de lei 0423. Vossa Excelência citou 042, mas é o 423. 423. Perfeito. Exatamente. De 2021. Senhores deputados, senhora deputada, da mesma forma como os anteriores, me sinto na obrigação de dar vista coletiva aos senhores deputados, porque o projeto de lei ele iniciou a tramitação na legislatura passada, foi desarquivado por intermédio de requerimento apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e teve a sua finalização. E os deputados membros da comissão não têm conhecimento do projeto de lei. Então, me sinto na obrigação também de dar vista coletiva do seu relatório de voto a todos os senhores deputados membros desta comissão para que possam examinar o projeto de lei. Ok? Então, vista coletiva a senhores deputados e senhora deputada do projeto de lei PL 0423/2021, da autoria do deputado Sargento Lima. Mais alguma manifestação do deputado? Não. Deputado Jair Biotto. Senhor presidente, eu creio que é um projeto interessante, é uma tendência mundial, a questão de energia limpa, energias renováveis, essa transição, e vai diversificar a nossa matriz energética também, coopera muito com o meio ambiente, a diminuição de gases do efeito estufa, usa-se muita tecnologia nisso. Então, previamente já sou muito simpático ao projeto, agora eu preciso entender quais são os impactos financeiros citados aqui, porque a princípio pensei que era apenas instituindo, mas eu acho que é prudente essa manifestação do deputado Antídio, se vai gerar impactos financeiros para o Estado, talvez nem seja cabível a nossa autoria, porque não podemos... Mas, enfim, eu acho que vale a pena avaliarmos com profundidade, mas a temática é muito boa. Senhores deputados, não havendo mais manifestação, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.